Pequena, ficou até próximo. Boa noite. Estamos aqui no Jornal das 8 horas e hoje estamos aqui para anunciar que... São 8 horas. Isso! Agora são exatas 8 horas, 1 minuto e 19 segundos. E hoje é onde Paulo Vitor e o pastor Paulo de Almeida Farias estão fazendo um programa de curiosidades sobre a vida de Samuel. E começou. Deixa eu deixar os papéis aqui. Eu acho que eu peguei mais papéis do que devia, olha aqui. Tem mais papel do que notícia. Não, olha aqui, ó. Olha quanta notícia tem nesses papéis, ó. Esse noticiário aqui ia ser bom, hein? Haja notícia pra caber tudo isso. Nossa, imagina? E aí? Na verdade, hoje em dia, sabe o que eu comecei a reparar? Ninguém mais tá usando papel, né? Você vê que eles só usam o tablet ou o celular, eles fazem assim de vez em quando no meio do jornal, assim, pra passar as notícias. Daí só no finalzinho do programa que eles chegam e fazem assim, ó. Boa noite e boa sorte. Bom, esse já morreu, cara. Esse já foi. Eles só chegam e fazem assim do nada. Fazer o quê, né? Deixa eu dar umas conferidas aqui. Já temos uma pessoa nos vendo. Legal. Que bom, né? Aí sim. Vou compartilhar por aqui mesmo, porque ali deu B. B de bola. De... O Bielzinho. Hoje nós conseguimos começar no horário. Pontual, né? Pontual. Eu não comecei a live antes mostrando o relógio porque já enjoa, né? Fica meio estranho, um assunto sério com um negócio assim, eu acho estranho. Você nunca vai ver um jornal em que o cara vai ficar assim, ó. Daí começa, chegando a hora do jornal, ele vai falar: hoje um prisioneiro foi preso por cometer a palavra começa com A. Mas o prisioneiro nunca é preso, porque ele já é prisioneiro. Então, um assaltante foi preso. O cara que tá em liberdade, ele é preso. O prisioneiro já é prisioneiro. Prisioneiros fugiram da prisão. Então, não são prisioneiros. São ex-detentos. Houve uma rebelião recentemente. Sério? Você viu o que aconteceu? Não? Além do Baruch. Nem meu Deus. Deixa eu mostrar a participação especial. Temos participação especial do Baruch. Esse aqui é o nosso pitbull. Rottweiler. Deixa eu descer o Baruch. Pronto, já apareceu o Baruch. Desce agora, desce. Aqui desceu. Agora que você não vai participar ativo, Baruch. É só pra mostrar você. Houve a participação especial, né? Aliás, houve uma rebelião bem recente, foi por esses dias aí, que o pessoal cavou um túnel, só lá no corredor, pegaram alguns só, mas os caras cavaram um túnel, saíram assim, arrebentando o piso assim por cima. Os caras são... Meio estilo que aconteceu aí. Sempre você vê em filme de ação quando os caras vão assaltar um banco. Parece filme, cara. Não, você vê assim, parece filme, mas é até interessante. Não, os caras se organizam, né? O cara faz uma organização pra isso. Muito legal. Muito legal. Falando em rebelião também, né? Teve um negócio que também aconteceu, acho que 3, 4 meses atrás, não sei se ficou sabendo. O que foi? É um confronto entre Entre gangues? entre gangues que acabou em várias mortes. No Rio é bem comum, né? Aquela linha amarela. O Comando Vermelho contra sei lá quem. Os caras que estavam presos, né? Do Comando Vermelho. Imagina, então. Teve um cara que ele até mandou uma mensagem pra mulher dele que qualquer um na cadeia, hoje em dia tem telefone, tem tudo. Se pá, até tem PlayStation 4. Melhor que o nosso. Então, você vai ver prisão de político, o cara tem ar-condicionado, televisão. Ele era preso no triplex. Nossa. Cama com King Kong. Tem tudo, né? E disse que o cara é prisioneiro. Não, e o almoço do cara? O almoço dele é de inveja. Prisioneiros somos nós que ficamos trancafiados mais de 8 horas, né? Nossa. Trabalhando lá, quebrando pedra. No caso, as crianças ficam presas 8 horas na escola. Agora, né? Bom, mas enfim. Bom. O que vai rolar hoje? Hoje vai rolar curiosidades sobre a história, curiosidades sobre a vida de Samuel. Legal. Como a gente tinha programado na última live, se você não acompanhar, vai naquele sitezinho azul, não posso falar não porque o YouTube
Ele proíbe o sitezinho roxo, o sitezinho azul e proibir tudo, na verdade, que não seja YouTube. Mas então, nós fazemos live às 8 horas. Esse vídeo sai algum tempinho depois, 3, 4 dias. E é isso. Vamos lá então, curiosidades sobre a história, curiosidades sobre a vida de Samuel. Pode estar aí no vídeo. Vamos lá então. O que tem pra falar sobre Samuel? Hoje a gente vai fazer meio que você sabia, sabe? Tipo, eu vou ser o Lucas Marques e você o Daniel Molo, ou inverte, tanto faz. Não, eu sou o Paulo, você é o Paulo. Paulo Vitor. Não, você é o Paulo Farias, eu sou o Paulo João. Vamos lá então. O que tem pra falar sobre a vida de Samuel? Vai ser assim, ó. A gente vai combinar agora, só que no vídeo vai parecer que a gente é profissional, a gente já sabe de tudo. Vai ser assim, ó. Vai ser assim, ó, Bruto. Aqui, ó. Vai ser eu faço você, daí o próximo tracinho você, eu, entendeu? Assim. Daí se você quiser falar isso, entendeu? Daí se você quiser falar sobre isso aqui, ó. Eu falo os avós, você fala bisavô, eu falo filho, você fala os pais, entendeu? Vai ser assim, tipo, um falando uma linha e tal. Não uma linha, mas tudo que tá escrito, entendeu? Aqui, ó, tá vendo esse tracinho? Daí no próximo tracinho é eu, no próximo tracinho é você de novo, entendeu? Não dá pra ver esse tracinho, né? Calma aí. Vai lá, vamos começar, senão vai ficar muito tarde, já é 8h08. 8h07, pouquinho. Vamos lá então? Quem diria? Vamos lá então. Você quer começar? Não vira. Calma aí. Pode falar, eu vou fazendo, eu vou acrescentando. Aqui, ó. Aí, vou agindo na necessidade. Não, deixa eu arrumar o tamanho disso aqui. Não, tem que projetar antes. Triste? Não, eu vou arrumar. Projetar antes eu coloco no rosto. Não, eu vou arrumar. Vou passar lá e arrumando aqui o negócio. Ah, deixa. Muito branco, filho. Vamos lá, faz o trabalho que você editor. Aqui. Isso. Eu queria fazer um negócio legal, mais interessante, mas... Projetar assim. Não tem como aumentar a letra pelo celular. Sim, pode continuar. O profeta Samuel... vou começar com curiosidades aqui, esqueci de comentar. Então hoje o programa é de curiosidades bíblicas, né? Em vez curiosidades sobre a vida do profeta Samuel. Vai ser mais curiosidades sobre... Quer dizer, vai ser só curiosidades mesmo. Um pouquinho sobre a vida dele. E o resto a produção vai nos ajudar aqui, vai nos acrescentar. Tá pronto? Tá pronto? Tudo pronto aí? Tudo certo? Vamos lá então, vocês estão prontos? Porque eu não... Brincadeira. Vamos lá então. Curiosidades sobre Samuel, o profeta. Vamos lá então. Pra você que não sabe, Samuel foi o cara, a pessoa, né, que ungiu o rei Saul e também ungiu o rei Davi. Então ele ungiu 2 reis muito importantes na Bíblia. Rei Saul que transformou, né, tinha um exército gigantesco, né? Um exército que ganhava várias guerras contra os filisteus e tal. Ou seja, então, daí logo depois veio o rei Davi, que era um rei muito melhor, né? E quer comentar alguma coisa? sobre esses dois tipos de unção, aí já entra também a questão de ele fez 2 vontades aí nesses 2 tipos de unção, né? Porque o primeiro rei foi o rei Saul, que não foi um rei segundo o coração de Deus, não foi um rei ungido segundo a vontade de Deus. Foi um rei mas pela insatisfação do povo, Deus, pelo fato de Samuel já estar velho e não poder acompanhar eles nas guerras, né? E já estava meio que restrito, então eles rejeitaram o comando de Deus através de Samuel e então foi ungido Saul. Mas Deus não aprovou. Deus não teve tanta participação. Isso, depois que eles se deram mal nessa primeira unção, aí eles... É porque Saul deu tiro pelas culatras, né? Aí entrou num espaço que não era dele. Sim. E aí então foi que Deus pediu para que Samuel aí sim ungisse um garoto lá na casa de Jessé, e aquele garoto seria segundo o coração dele. Sim. Tanto que ele ungiu. O problema de Saul foi a paciência. E Deus já ungiu alguém que tenha paciência. Depois que ele recebeu a unção, ele demorou mais de 10 anos para assumir o trono. Então, para você ver, Davi teve paciência e esperou tudo no tempo certo. Sim. Né? Legal. Vamos lá então. Ele ungiu 2 grandes reis. Um nem tanto, o outro sim. Mas então, desde quando nasceu, no caso Samuel, desde quando ele nasceu,
ele não podia cortar o cabelo, pois ele era nazireu. Então, o que é nazireu, quer dizer, pastor? O que é? O que seria um nazireu? Nazireu é alguém que era separado de Deus, né? Alguém que tinha um chamado diferenciado. E o próprio Jesus era nazireu. Jesus era nazireu. E algumas coisas ele não podia fazer para que essa aliança. Sansão era nazireu. E algumas coisas ele não poderia fazer, como tocar em cadáver e passar navalha na barba, no cabelo, coisas assim. Tinham algumas coisas assim, porém, era o sinal da aliança com Deus, né? Sim. E Samuel, no caso, era um desses aí. Então, você já olha para Samuel, alguns filmes bíblicos que não se atentam para isso, mas é que às vezes mostra algumas coisas, né? Samuel de cavanhaquinho, por exemplo, cabelinho curto, então não mexe com a essência do filme, mas as informações não são essas, né? Você vai ver sempre Samuel barbudo, Samuel, Sansão, Jesus, João Batista. Você vai ver ele já barbudo e cabeludo, porque nazireu, né? Sim. Bem diferenciado. Então, vamos lá então para a próxima curiosidade. Desde pequeno, Samuel era guardado e abençoado por Deus. Desde que nasceu, ele sempre foi destinado a ser um profeta. Então, nazireu é alguém que tem um nascimento, vamos dizer... Como posso dizer, pastor? Especial? Um nascimento especial, mas também um nascimento programado, né? Um nascimento programado. Por exemplo, Sansão, ele foi, vamos dizer... Foi até programada, preparada por Deus pelo fato de o casal ser estéril. Uhum. Também sim. Que nem os filhos de Abraão também. Programado, tudo programado. Sim, não era não entra a questão de ser nazireu, né, mas também algo já programado sim, pelo fato de eles serem um casal estéril. Samuel também, né, desde pequeno, né, assim como muitos poucos profetas, desde pequeno já era destinado a ser um profeta, né. Isso é bem raro você encontrar na Bíblia, acho que no máximo, além dele, tem uns 3 ou 4, né. Sim. Então ele foi especial já desde o nascimento, não que os outros profetas não sejam, claro. Sim, porque Samuel ele foi o fruto de um desejo de Ana, pelo fato de Ana ter sido estéril, e ela desejar muito isso. Você pode acompanhar, por exemplo, bem no comecinho do livro de 1 Samuel. Samuel tem 2 livros que carregam o nome dele, né? 1 Samuel e o segundo livro de Samuel. O primeiro, né, desses 2 livros aí é um livro histórico do Antigo Testamento, da Bíblia, né? E sendo apresentado também depois de Juízes e antes de 2 Samuel, que também origina ali na Bíblia hebraica. Mas uma coisa assim bem interessante é que o livro de 1 Samuel começa a contar assim, a respeito das origens dele, né? De quem realmente ele era, de fruto do sonho da mãe dele, né? E aquela peleja toda, porque quando a angústia da mãe dele, né? A angústia de Ana era tanta por ter um filho, que quando ela teve um filho, ela pediu um filho homem ainda, um filho específico, né? Filho homem. Quando ela teve esse filho, antes dela ter o filho, na verdade, aliás, ela foi no templo, orou a Deus, e a angústia dela era tanta que as palavras não saíam nem da sua boca, né? Então, tanto que, como eu posso dizer, o sacerdote que ele cuidava do templo, vamos dizer assim, ele achou que a mulher estava bêbada. Ele achou que a mulher estava bêbada. Sacerdote Eli, né? Uhum, sim, ele achava que a mulher estava bêbada. Foi ela todo dia e tal. Daí chegava ali pertinho, não ouvia nenhuma palavra saindo da boca dela. Daí falou, essa mulher aí tá bêbada, tal, tá embriagada. Devido à angústia dela, né? Imagine a angústia, né, da pessoa. E sempre a angústia, ela traz uma reação, né? É aquele negócio lá, chorar tanto que você não consegue nem falar, né? É porque a angústia, ela traz uma reação, é um negócio assim desesperado, porque o próprio Jesus, quando ele se sentiu angustiado lá no Getsemane, ele começou a suar sangue. Nossa. Suar gota de sangue. Pô, ele ia passar pela morte mais maldita, mais brutal da época. Então o negócio é bruto, né? Depois de apanhar muito, muito mesmo, e dia inteiro aqueles caras fortes batendo, arrancando o couro dali do camarada no chicote. Um filme que tem bastante... ser esmurrado, espancado, ainda carregar a cruz no lombo até o lugar lá, pra meter cravo na mão, nos pés, por uma causa que nem era dele. Cara, mexe com a estrutura. Um filme bastante gráfico que relata isso é Paixão de Cristo, um filme que eu acho bem interessante. E também você não pode ficar vendo só como fazer com o olho humano. Você tem que pensar, tipo, isso daqui tem significado. Então, por exemplo, eu vi a primeira vez, teve umas cenas que eu não entendi. Desculpa, olha o spoiler. Teve uma cena em que Jesus estava carregando a cruz, daí do nada
foi lá, o diabo, né? O bicho ruim foi lá, tava segurando um negocinho ali. Daí eu perguntei, pai, o que significa? Por que ele tá segurando aquilo lá? Daí ele mandou essa aqui pra mim. Ele falou que ele fez aquilo lá pra mostrar que quem é dele, ele cuida. Então ele tava segurando o demoninho pra mostrar que ele cuida de quem são dele. E é isso. E cuida mal ainda. Nossa, e como cuida bem, hein? Só que não. Vamos lá então. Deixando esse assunto um pouco de lado. Próxima curiosidade. Não sabemos ao certo quando ele nasceu e nem quando ele morreu. Só fazemos Especulação. especulações que é por causa... eu vi um documentário faz tempo, na verdade. Acho que quando eu tava... Ainda quando tinha net, né? Faz tempinho já. Então, eu tava vendo um documentário bíblico, daí do nada eles falam que eles acharam ossos de Samuel, de sei lá mais quem, de outros profetas, e falam que pela idade óssea o cara devia ter mais de sei lá quantos anos e tal. Mas não confio muito nisso não, então, né? Sei lá. A arqueologia sempre... A gente sempre vê o pessoal da arqueologia atuando por aí, né? Sempre encontrando aí vestígios e coisas assim. Mas a arqueologia é legal assim, mas... Não é aquelas coisas de certeza e tal. E algumas pessoas assim, elas... Tem muita coisa assim que é interessante, mas muitas pessoas olham a arqueologia de uma maneira diferenciada. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor, eu começo a ver arqueologia, aí eu começo a pensar da seguinte forma: tal coisa é real na Bíblia, né? Porque olha só, os arqueólogos encontraram. Não, eu não posso ver arqueologia dessa forma. Ver arqueologia para dizer que a Bíblia é real. A Bíblia não precisa de arqueologia para mostrar que é real. Sim. Né? Muito pelo contrário, quando eu olho assim as arqueologias, as coisas que foram descobertas e tudo mais, eu mostro simplesmente que a arqueologia serve para alguma coisa, porque mostrou algo que é real, né? A arqueologia ela presta, porque a Bíblia já fala disso. E a arqueologia é o contrário, né? Como a arqueologia funciona, porque a Bíblia já falou disso, então, encontrou alguma coisa, então a arqueologia dá para dar um certo crédito. Sim. Vamos lá então. De certo ponto aqui, eu acabei meio que fazendo uma, vamos dizer, árvore genealógica até onde a Bíblia descreve. Eu fui tentar procurar algumas coisas no Google, só que não é aquela certeza, então eu preferi colocar só o que estava descrito na Bíblia. Vamos lá então. Primeira coisa, os avós, né, de Samuel eram... Quem é os avós de Samuel? O que será, né? Jeroão e Corá, com H no final, Corá. E os bisavós, né? Como eu posso dizer, o pai do vô dele era Esaú, não é o Esaú que você tá pensando, e Aulibama. Sei lá, o nome é parecido assim. Vai estar aqui uma legenda escrito o nome certinho. Vamos lá então. Os pais, né, de Samuel eram Ana e Eucana, então rima aí, então já vê que vai dar alguma coisa boa. E os filhos dele, os filhos de Samuel, você vê, né, o pessoal hoje em dia tem nome muito mais fácil, né? Hoje... para eles deve ser fácil, né, mas só pra gente, a gente fica... Era natural, né, pra época. Né? Sim, hoje em dia a gente fica travando a língua. Ele teve 2 filhos, e os filhos dele eram Abijá e Joel. Pelo nome também, pelo que a Bíblia falou, eram 2 homens, então, mais 2 profetas aí pra história. Até que não, porque, por exemplo, quando... E essa é uma curiosidade, porque muitos falam assim, né? Filho de peixe, peixinho é... Bom, pra muita coisa serve. Pra muita coisa serve, pra muita coisa não. Nem todo filho de peixe, peixinho é. Nem todo filho de pastor é pastorzinho, nem todo filho de músico é, né, músico é. Então, nem tudo. Por exemplo... Quando Samuel estava muito velho, ele apresentou os filhos dele para o povo. Meus filhos estão diante de vocês. Eles não aceitaram. O povo falou, não, nós não queremos esse daí não. Eles não serviam como exemplo bom para o povo, ou seja, não eram referência. Ou seja, então significava que os filhos de Samuel, possivelmente não seguiam os passos de Samuel. É que nem os filhos mesmo estando entre o povo. É que nem os filhos do sacerdote ali, os bichos não eram exemplo pra ninguém. Pra ninguém, só coisa brava. Tanto que eles roubaram a Arca da Aliança, pra você ver, né? E levaram pra guerra e tal. Sim, não, zoava com a mulherada. Não, eles não eram exemplo pra ninguém. Eles eram um exemplo, assim, maus mesmo. Eles... Sim. Não servia pra referência, não. Mas, de certo ponto, a culpa também é daquele sacerdote ali, que não era muito legal, não. Vamos lá, então.
Também tem um significado aqui do nome dele. Olha o nome significado, olha que significado legal. Deus Senhor. Eu não tô brincando, esse é o significado. Deus Senhor. Em português não fica tão certo assim, mas se você traduzir pro hebraico, fica mais ou menos. Calma aí, deixa eu ver aqui. O seu nome maravilhoso. Então, quando fala o seu nome maravilhoso, está se referindo a Deus. Não que o nome dele é maravilhoso, o nome de Samuel é maravilhoso. E sim que o nome de Deus é maravilhoso e tal. Então você vê, né, que o nome dele é um nome trincado. Porque também, olhando para esse lado, também a gente entende que os nomes hoje o camarada está assistindo um filme lá, e ele ouve o nome, meu filho vai se chamar isso aqui, mas às vezes ele nem procura o significado do nome, sabendo que isso tem importância, né? Porque é uma coisa que ele vai usar a vida inteira para chamar o filho dele. Mas antigamente se fazia isso, a pessoa, ela através de alguma coisa que acontecia, se chamava o nome do filho. Por exemplo, quando... Pode parecer engraçado, a gente estava falando sobre isso semana passada, sobre Moisés, o fato dele ter chamado, né? Tirado das águas, né? E também Abraão, o filho de Abraão. Se chama Isaac riso, né? Porque Sara riu e aquela coisa toda. Agora, por exemplo, o filho, por exemplo, ali do parente de Eli, que a nora de Eli estava grávida, né? E morreu o filho dela na guerra. Só que a arca havia sido levada junto, né? Os filisteus haviam roubado a arca da aliança. Então, sabe como é que se chamou o filho dele? Icabô. Sabe o que significa Icabô? Acabou. Não, Icabô. Significa foi-se a glória de Israel. Porque a glória de Israel, a presença de Deus estava na arca. Não, muito então legal. A glória, sim, porque a glória, a presença de Deus havia saído embora. Entendeu? Quando a arca voltou, o nome dele ia mudar pra aí e voltou. Não, já era. Mas vamos lá então. Tem muitos nomes, tem muitos pais aí que estão despreocupados, né? É interessante antes de colocar o nome no filho, né? Procurar no dicionário bíblico, né? Por O que exemplo, significa, né? Paulo significa pequeno e Vitor, que é meu segundo nome, significa vitorioso. Então, olha só. Pequeno vitorioso. Alto eu não sou. Mas então, vamos lá então. Deixa eu abrir umas aspas aqui pra falar um negócio. Samuel, abre aspas, profetizou que Saul ia morrer. Vamos lá então, tem muita pessoa que fala quando Saul, como posso dizer, quando o profeta Samuel já havia morrido, Saul foi buscar uma bruxa lá, tal, e a bruxa, vamos dizer que invocou o espírito de Samuel. Tem muita gente que acredita nisso, mas é mentira, porque não tem como uma bruxa invocar um ser santo. Você nunca vai ver uma bruxa invocando um anjo. Você nunca vai ver uma bruxa conversando com Deus em vez de demônio, né? Então, era um demônio que se disfarçou, né? Que tomou a aparência de Samuel para enganar Saul. Então, respondendo a pergunta de algumas pessoas aí, né? Alguma dúvida aí, se a pessoa tem, né? Tanto que também a Bíblia, em Hebreus 9, 27, está escrito que a ordem para o homem é morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo, ou seja, morreu, não volta. Né? Já quebra muitas coisas aí. Segundo que também, para algumas pessoas que acreditam até mesmo que fosse realmente o espírito de Samuel, porque Satanás ele nunca fala a verdade, ele nem consegue falar a verdade, a natureza dele é mentir, né? Diante da mentira ele coloca morte, roubo, destruição, é a natureza dele. Então, por exemplo, quando ele foi, primeiro que ele foi buscar alguém que supostamente era de Deus, numa bruxa. Então, não tem comunhão entre luz e trevas. Já começou por aí. O engraçado é que alguns anos antes ele tinha banido obras de bruxaria da cidade e tal. Tinha mandado matar as bruxas. E aí, olha só que interessante. Então, e outra, ele não foi buscar no templo. Ele foi buscar ali numa bruxa. Então, tem como eu buscar a presença de Deus num terreiro de macumba, de feitiçaria. Então, segunda coisa, ele estava desviado já, porque o Espírito Santo tinha se retirado dele. Então o cara já não estava mais na comunhão com Deus. Então você vê que ele estava desnorteado. E ele só foi buscar também, olha os pontos negativos. E ele só foi buscar também porque ele estava desorientado e não tinha o que fazer. Não sabia o que fazer. O Urim e Tumim não respondeu, que eram as pedrinhas lá que ele jogava e mudava de cor para saber o que ele ia fazer. O Urim e Tumim não respondia. Profeta, quer dizer, Samuel tinha morrido. E ele não sabia o que fazer, porque os inimigos estavam se armando contra ele. Então o que ele fez? Ele foi pensar só nele. E quando a pessoa pensa só nela, já de forma errada. E daí ele foi na bruxa, né?
buscar na feiticeira, buscar esse recurso aí. Então, chegando nela, invocou o espírito. Primeira coisa, o espírito subiu. Se subiu é porque estava lá embaixo. Samuel era de Deus. Você nunca vai ver um anjo de Deus subindo. Então, Samuel era de Deus, as coisas são de cima. Então já começou por aí. Segunda coisa, é a mentira misturada com a verdade. Ele contou sobre algumas coisas da vida de Saul, alguns detalhes da vida de Saul, porém Satanás também conhece. Sim, ele não sabe aquilo que nós vamos fazer, nem nós vamos pensar, mas ele pode influenciar no pensamento e aí por diante. Então ele comentou sobre algumas coisas da vida de Saul para impressionar. Uau, é ele mesmo? Aí depois ele falou, amanhã você e seus filhos estarão comigo. E não foi amanhã. Né? Então você vê que a mentira ela entrou, e Deus não é mentira, Deus é sim sim, não, né? Passa disso, é procedência maligna. Não, engraçado é que não é ninguém que matou ele como o demônio havia dito. Foi ele mesmo que se matou. Ele mesmo que se matou. Ele e o filho dele. É. E logo após, né, veio o rei Davi, assim como o profeta Samuel havia dito tanto tempo, assim, 10 anos atrás. É. Mas então, agora vamos ver porque Saul era tão atormentado assim. Por quê? Porque ele começou a ser atormentado por esse espírito maligno e tal. Foi por um motivo que muita pessoa não conhece, porque não lê a Bíblia direito, né? Mas é assim. Certo dia, Samuel, assim como de costume, assim como não era de costume, ele tinha se atrasado para fazer um sacrifício para Deus, porque assim como era de costume, todo o povo cristão, antes de ir para a guerra, fazia oferenda para Deus. O exército inteiro ia lá, junto com o rei e tal. Daí chegava o profeta, fazia o sacrifício e eles ganhavam a guerra. Daí tal, certo dia Samuel se atrasou e Saul, como sempre foi afobado, chegou lá e fez o sacrifício no lugar do profeta. Daí Samuel, né, chegou logo depois ele terminar o sacrifício e ele ficou bravo, lançou a bronca nele. Então, ele, vamos dizer que amaldiçoou, né, amaldiçoou Saul, falando que a glória havia sido retirada dele e tal, e que alguém melhor ia subir no comando, né. No caso, o rei Davi havia tomado, depois que ele morreu, né, teria tomado o comando. E Saul ficou paranoico e também começou a ser atormentado por um demônio, que só podia ser acalmado, quer dizer, que só podia ser dispersado por causa da harpa de Davi, né? Que na época não era rei ainda. Então você vê, né, a conexão que o cara faz. Então você também vê como a palavra de alguém, né? Por exemplo, de um pastor, tem poder sobre a vida da pessoa. O profeta amaldiçoou e tirou a santidade dele. Nem foi só o que falou, não aceito mais a Deus e tal. Foi o profeta que tirou a santidade dele. E daí o demônio já veio, começou a atormentar ele e tal. Então você vê como a palavra de alguém que está acima de você no mundo espiritual, tem poder sobre uma pessoa. Então até a morte dele, né, foi um pouco estranha, né? Sim, tem a cobertura, né? Algo que a gente sempre comenta a respeito de autoridade espiritual. E a gente toda sexta-feira está estudando sobre batalha espiritual. A gente entende que a gente precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. Aquilo que a gente sempre comenta, debaixo da autoridade de quem que você está, debaixo da autoridade de quem que você está fazendo. E isso era muito comum, porque, por exemplo, é uma coisa assim muito sutil que quando as pessoas que estão lendo a Bíblia pouco percebem porque elas vão direto ao assunto. O assunto é interessante, a essência é interessante, tudo, mas os detalhes às vezes ficam para trás. Por exemplo, só para você ter ideia, quando eu perguntava para Jesus alguma coisa, por exemplo, eles diziam assim, aqui alguém nos mandou para perguntar isso para ti. Ou seja, o que eles estavam falando? Alguém é autoridade sobre nós, debaixo dessa autoridade estamos perguntando tal coisa. Quando perguntaram para Jesus, por exemplo, debaixo de que autoridade que você está fazendo isso? Está batizando? Ou curando, aliás, e fazendo o que está fazendo. E aí Jesus lançou outra pergunta, que Jesus não queria responder eles. E aí ele perguntou para o pessoal, né? E se vocês disserem que o batismo de Jesus, vocês falam que o batismo de João é dos homens ou é de Deus? Bom, se eles dissessem que era dos homens, eles estavam enrolados, porque a população acreditava que João era de Deus. E se eles dissessem que era de Deus, Jesus ia falar assim para eles, mas por que vocês não acreditam então? Aí eles, nós não sabemos, claro que eles sabiam, mas nós não sabemos. Jesus falou, então nem eu digo com que autoridade que eu faço. Mas Jesus também estava debaixo de autoridade. Engraçado. Autoridade de Deus, por quê? Eles não responderam também porque eles iam ser apedrejados dos dois jeitos. Ia ficar mais maus lençóis, então ele preferiu ficar quieto e engolir essa. Então Jesus pegava ele de todos os lados. Então, ou seja, mas como Jesus se esvaziou da glória dele,
para vir se tornar homem, então ele também estava debaixo da autoridade. Também está debaixo da autoridade do Pai, né? Então, por isso que muitas pessoas comentam, Deus menor que é Jesus menor que Deus e menor que não sei o que. Não, ele se esvaziou. E aí ele se tornou menor. Então, algo assim bem interessante. Então, ou seja, mas você percebe que falando assim, debaixo da autoridade espiritual, tudo tem ali aquilo que precisa estar acima, né? Tudo tem ali tem que ter autoridade acima daquilo. Precisamos estar debaixo da autoridade espiritual, porque essa é a nossa proteção. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, está debaixo dessa autoridade. Ele vai encontrar descanso. Saul saiu debaixo dessa autoridade e encontrou perturbação. Né? E quem sai debaixo da autoridade espiritual vai encontrar perturbação, está escrito, né? Então, um comentário que eu esqueci de fazer no comecinho é que a história de Samuel, ela tem um salto temporal gigantesco. Sai de quando o sacerdote do lugar lá morre e a história só volta a falar quando ele já tá meio de idade e tal, quando ele já tá mais responsável, vamos dizer assim. Então, é isso, as curiosidades. É porque, entrando nessa brecha, quando, por exemplo, Saul, a convivência faz com que a gente, mesmo a palavra de Deus dizendo alguma coisa, a gente sabe que a convivência faz a gente ter um carinho pelas pessoas. Sim. A convivência. Por isso que muitas pessoas, por isso que a gente toma alguma atitude que muitas vezes a gente não quer. Mas está escrito, cara. Então não dá pra gente fugir. Entre agradar os homens e agradar a Deus, é claro que a gente vai sentir no coração o peso, mas a gente prefere agradar a Deus. E algumas coisas que a gente faz de atitude, a gente acha chato. Mas Deus manda e porque está escrito, então a gente acaba fazendo. Por exemplo, quando Saul desobedeceu a Deus, pelo tempo de convivência entre Samuel e Saul, houve ali uma aliança, um trabalhava junto com o outro. Deus mandava Saul fazer tal coisa e era a mando de Samuel, porque Deus falava direto com Samuel, não direto com Saul. Então tudo que ele fazia era ali na cola de Samuel. Samuel, vou para a guerra ou não vou? Vou orar a Deus. Então tudo nessa ligação, vai criando uma aliança, entendeu? Porque Samuel era o porta-voz de Deus. Sim. Então, quando Saul foi rejeitado por Deus, porque ele foi bem bruto mesmo, né? Sim, fazer ele um rasgou, sim, mas ele não aceitou a repreensão de Samuel. Ele rasgou as vestes de Samuel. Então Samuel liberou uma palavra muito dura para ele. Assim como você rasgou as minhas vestes, o teu reino também vai ser rasgado. Então foi uma palavra muito dura. E a partir disso, por exemplo, e tinha sido mesmo, porque Deus já tinha falado. Então Deus só tinha falado que Samuel só falou que Deus já tinha falado. Ele só repetiu. Então, e aí Deus falou para Samuel, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Até quando? Ou seja, eu já não tenho mais dó dele. Então até quando você vai ficar nessa? E Samuel sentiu muito o peso no coração, porque ele tinha um carinho ali por Saul. O que fez? Samuel ele foi para Ramá e ele não voltou até que Saul morresse. Ou seja, então você percebe que ele preferiu se isolar de Saul do que ver ele se perder na sua própria ruína, no seu próprio orgulho. O engraçado é que eu aposto que Deus já sabia, daí Deus mandou uma mensagem pra ele e eu aposto que Samuel falou, não, é mentira, ele não tá fazendo isso não. Daí ele chegou lá, tal, aposto que foi por isso que ele ficou meio impressionado, né, com o que Saul fez. Porque, na verdade, ele já sabia, né, ele chegou lá só pra avisar. Você fala do sacrifício? Sim, Deus deve ter avisado ele no meio do caminho, por isso que ele se apressou. Sim, Deus avisou. Nessa demora. E eu creio que algumas pessoas falam assim, Deus demorando. Deus não demora. Deus prova o coração do homem. E Deus provou o coração de Saul e ele foi reprovado. Porque, por exemplo, nesse tempo, se Samuel está demorando ou não, o problema é de Samuel com Deus, não era de Saul. Samuel demorou 3 dias, era no dia seguinte. Saul não tinha nada a ver com isso. Ele ia ficar guardado se ele ficasse no lugar dele. Porém, ele tomou uma atitude precipitada. E quando, por exemplo, na guerra, por exemplo, era para ele se preservar. Era para ele matar tudo. Era para matar todas as pessoas. Todo ser que respira era para ele exterminar. O que ele fez? O que ele achou interessante, ele guardou. O rei Agag e vários dos inimigos. Ele deixou vivos. Os animais que ele achou conveniente, ele trouxe para ele. Então Samuel chegou lá e falou, Saul, Deus não mandou você matar, exterminar os inimigos? Sim, foi o que eu fiz. Mas esse mugido que eu tô ouvindo aqui de animal, o que é isso aqui? Então Samuel, sabe o que é? Aí começou. Aí o rei, e o rei? Por que o rei tá fazendo aí? Então, eu achei melhor trazer ele cativo. Samuel pegou a espada de Saul e cravou no rei, sabe? Falou, isso aqui que Deus mandou fazer, pô. E pegou e... Então Samuel chegou e foi fazendo o que Deus tinha falado para Saul fazer, e Saul não fez, sabe?
E é algo assim meio interessante. Saul só foi percebendo que ele estava realmente do Saul tinha pena dos inimigos. Sabe isso? Pena dos inimigos? Samuel tinha pena de Saul e Deus não tinha pena de Saul. É. Então você vê, né, que tem uma hierarquia e tal que tem que respeitar. Por exemplo, você tem que respeitar o mensageiro de Deus, né, certo? E é interessante até porque, tempo atrás a gente estava ministrando isso tudo aqui a respeito de redenção, a respeito de salvação. A gente não tem acesso direto a Deus. A Sim. Deus não. Nunca. A ira de Deus, ela foi manifestada sobre a vida do homem lá a partir do Jardim do Éden. Então a gente se achega a Deus através de Jesus. Você pode ver que a gente sempre ora em nome de Jesus. Nunca diretamente para Deus, isso, aquilo, amém. Não, isso não. A gente não tem essa autoridade. E a hierarquia nossa é nós, Jesus e Deus. E até o Espírito Santo que intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. Mas nós nunca diretamente a Deus, não. Isso não. Tanto que a gente não fala Deus, amém. A gente fala Jesus, amém. Sim, sempre em nome de Jesus. Então essa hierarquia a gente nunca pode quebrar. A gente sempre tem que saber que isso aí existe, né? Isso sempre tem que existir. É que nem, por exemplo, os filhos, eles precisam ser obedientes aos pais porque Deus mandou. Eles nunca podem passar por cima dos pais se chegando a Deus. Isso não. Então, é a hierarquia. Honra teu pai e tua mãe, né? E esse é o primeiro mandamento com promessa. E eu vou te abençoar. Engraçado é que a gente só agradece a Deus, né? Tipo, pedir coisas sempre pra outra pessoa, né? Por exemplo, Deus, eu te agradeço por esse dia, pela vida que o Senhor tem nos dado. Mas ainda um agradecimento, no final a gente fala em nome de Jesus. Por causa de Jesus. Quando a gente fala em nome de Jesus, automaticamente a gente está falando por causa de Jesus. Eu te agradeço. Pela bondade de Jesus. Que se não fosse Jesus e o Espírito Santo, Deus já teria destruído a terra e tal. Porque Deus não Deus é um ser de paciência e tal, mas, né, toda a paciência acaba se esgotando. E a concretização do amor de Deus foi Jesus na cruz. Se Deus dissesse, eu amei o mundo de tal maneira, mas não mandasse Jesus, a gente estava frito do mesmo jeito. Estava com maus lençóis do mesmo jeito. Então, a manifestação do amor de Deus, ela se concretizou ali através de Jesus Cristo. Sim. Então, por causa dele que a gente está aqui. Né? Mas enfim, né, acabamos entrando em outros temas, porque a história dele é bem interessante, sim. Principalmente as curiosidades, que tem muita gente que vai direto só ao ponto da história e não acaba reparando nos detalhes e tal. Mas enfim, né, são detalhes que dá destaque para a história. Por exemplo, tem gente que não sabe como Davi virou rei, ou como Saul virou rei, principalmente. Mas isso que enriquece. Algumas coisas interessantes assim que eu vou colocar, porque um abismo chama outro abismo, diz o livro de Salmos. E também uma coisa errada chama outra. Né? Diante de uma coisa errada, você nunca vai fazer uma certa. Se você começou com a mentira, cara, debaixo de mentira nada é firmado, entendeu? As coisas vão ser erradas a partir daí, porque o princípio já foi errado. Então, começando sempre as coisas certas ali, e a base é Deus, por isso que fala de firme fundamento. Uma base, primeira coisa, a base tem que ser legal, tem que ser Cristo, por exemplo, tem que ser a palavra. Aí, imagina que você cavou uma fossa aqui na frente da sua casa, você vai cair lá uma hora ou outra, mas se você tampar com tudo certinho, não tem perigo de você cair lá. Por exemplo, a ruína de Saul, ela foi dia após dia, e para você ter ideia, ele ficou tão perturbado, ali, quando aquele espírito mal passou a se apossar dele, ficou tão perturbado que tentou matar o filho dele, tentou matar o futuro rei. O futuro rei, aquele que Deus havia chamado, né? O próprio Deus entregou nas mãos de Davi, Saul, para que Davi matasse. Como Davi não quis matar, e o próprio Saul se matou, ele mesmo se matou. Agora, por exemplo, quando a gente olha para Saul, Saul recebeu uma unção. Davi recebeu 3 unções sobre a vida dele. Foi ungido 3 vezes. Para você ter ideia, né? Foi ungido 3 vezes. Então o que a gente entende? A gente entende que aquilo que... Só que Saul, ele não foi um rei segundo o coração de Deus, mas Davi sim. Então o que a gente entende? A gente entende que aquilo que Deus tem preparado é sempre maior, né, do que aquilo que as pessoas elas têm para fazer. Porque Saul foi um homem escolhido pelo povo. Por exemplo, se o povo tivesse esperado mais um pouquinho, eles já teriam visto o rei Davi, não o rei Saul. Sim, porque de certa forma, Deus, Samuel ia ficar velho, o povo não precisa se preocupar. Né? De alguma maneira, o engraçado é que Samuel... Deus ia preparar alguém. Não, o engraçado é que Samuel era tão, como posso dizer, não venerado, mas sim, o pessoal gostava tanto dele que ele virou um juiz bem justo, né?
Ele era um dos juízes mais justos que tinha por ali, né? Então ele ocupava 2 cargos, o cargo de profeta e o cargo de juiz. Então, né? Se o pessoal não tivesse coisado, né? Uhum. Se o pessoal não fosse estar apressado, que nem Saul. Então, as 3 unções de Davi, por exemplo, Davi foi ungido entre os seus irmãos. Você vai encontrar isso em 1 Samuel capítulo 16, versículos 12 e 13, está escrito assim. Lê, você quer ler? Pode ler. Não, de boa. Está escrito assim: Então disse o Senhor, levanta-te e unge, porque esse mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Essa é a primeira unção, quando ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas de seu pai. Foi chamado para cá e tal. Isso, essa foi a primeira unção. E a segunda unção está escrita em 2 Samuel capítulo 2, no versículo de número 4, está escrito assim: Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei, sobre a casa de Judá. Ou seja, foi ungido ali. Segunda vez, ali na sua tribo. E a terceira unção que foi derramada ali sobre Davi está escrita em 2 Samuel capítulo 5, versículo 3, está escrito assim: Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei. Então, essa unção veio dos anciãos. A Hebron, e o rei Davi, ele fez com eles uma aliança em Hebron, perante o Senhor, e ungiram Davi, rei sobre Israel. Então, ou seja, recebeu... de Deus é super abundante, abundou, né? Sim? Muito além. Abundou. Vai muito além, né? Ó, ele foi ungido sobre a nação, sobre o povo e sobre seus irmãos, sobre sua família. Ou seja, ele recebeu, logo foi 3 unção. O negócio é interessante, né? Então... E são curiosidades, né? Por exemplo, esses 3 tipos de unção, né? É uma curiosidade, né? As 3 unções de Davi. Mas assim, o que a gente entende? A gente entende que as coisas de Deus, elas não precisam ter pressa. A gente crê que quando a gente entrega algo diante do Senhor, né? O Senhor é aquele que prepara todas as coisas, né? Sim. Porque, assim, e interessante que Deus ele nos ensina a confiar justamente nisso. Dá a impressão que aquela segurada de Deus para que a coisa aconteça, parece que é justamente isso, né? Uhum. É como o povo, por exemplo, quando foi livre do cativeiro dos egípcios lá. Ele foi livre dessa prisão. Aliás, dessa prisão, de escravidão aí. Quando ele foi livre, assim, eles não precisavam estar berrando lá, gritando: Deus abandonou nós aqui, Moisés trouxe nós aqui para morrer no deserto. Eles não precisavam. No tempo que eles estivessem com fome, Deus não ia deixar ninguém morrer. No tempo certo, Deus ia preparar o alimento, Deus ia preparar o mantimento. Mas o povo não pedia simplesmente, eles murmuravam. Né? Deus não ia dar maná, Deus não ia dar água potável, Deus não ia dar codorna, não ia deixar o povo morrer, com certeza, né? Porque nosso Deus não é um Deus misericordioso e tal. Então Deus ia preparar todas as coisas assim no tempo certo, né? Então o povo, de certa forma, acaba se antecipando e abortando aquilo que Deus tem por fazer. Sim. Né? A precipitação leva o povo ao erro, né? Tem muita coisa. Você precisa esperar, né? Por exemplo, muita coisa na vida, por exemplo, se você passar no semáforo vermelho na Avenida Ipanema, qual é a chance de ser atropelado? Muita. Por isso você tem que esperar o sinal abrir. Deixa eu ver mais algum exemplo aqui. Por exemplo, você não vai atravessar a faixa de pedestres quando o sinal dos caras estiver aberto. É porque hoje em dia ninguém mais respeita a faixa mesmo, todo mundo passa direto. Ainda tem algumas pessoas que são conscientes e param. Mas a maioria, né? Mas então, você precisa esperar o sinal fechar pra você passar. Por isso você tem que esperar. Muita coisa você tem que esperar na vida. Por exemplo, você tem que esperar a resposta de Deus. Já espera para nascer 9 meses, né? Então. Você tem que esperar 1 ano para você fazer o seu aniversário. Não tem como, por exemplo, se a mamãe tá grávida, mas não vou nem esperar, eu vou nascer no primeiro mês. Você acaba abortando, você acaba, né, perdendo a vida, né? Então sai caro, a precipitação leva Deixa eu dar um exemplo aqui, alto, né? Deixa eu dar um exemplo aqui mais cuidado. Por exemplo, você encomenda alguma coisa pelo iFood ou pelo Mercado Livre, você tem que esperar o negócio chegar. Não adianta você querer chegar lá no motoqueiro e falar: dá minha comida aqui quando ele estiver no meio do caminho. Você tem que esperar. Por exemplo, você tem que esperar. Até mesmo quando você está estudando. Você está estudando, por exemplo, é 1 ano o processo. Por mais que você esteja bem, né? Você tem que esperar chegar no final do ano para receber sua aprovação. Não, você tem que esperar para você ficar bem, na verdade. Por exemplo, imagina que eu tô doente. Não é na hora que você se cura, tipo, tomei o remédio, melhorei, nossa, muito rápido. Não, você tem que esperar para você ficar melhor.
Até quando você vai na igreja para receber uma oração ou algo assim. Às vezes é instantâneo. Às vezes você vai para casa, no outro dia só que você vai estar legal. Sim, Então é a espera, né? Deus ele trabalha muito na espera. sim. E justamente por esse motivo de espera, fugindo um pouquinho aqui do contexto, que o povo que foi livre ali da prisão, da escravidão do Egito, justamente por falta dessa espera que todos eles foram reprovados, exceto Josué e Caleb, mas todos eles foram reprovados justamente por isso. Deus provou o coração deles, eles foram reprovados. Então, aquela travessia, por exemplo, durava a média de 40 dias entre o Egito e até a Canaã. Levava em média de 40 dias essa travessia. Era o projeto. 40 anos. Por causa da rebeldia, cada dia se transformou num ano. E a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, para Deus é indiferente. Demorou para eles. Para Deus, Para Deus é indiferente. Então, a gente percebe que a rebeldia faz com que o desespero faz não, com que... engraçado é que eles demoraram 40 anos para perceber, tipo, se a gente resmungar vai demorar mais ainda. E você percebe que o negócio um pouco é psicológico? A gente precisa buscar de Deus para Deus sossegar nosso coração, mas um pouco é psicológico, porque você percebe que, por exemplo, quando você está fazendo alguma coisa chata, o que acontece? Você tem problema Meu de Deus, ansiedade. a hora não passa, mas nem que para. Que você fala, esse relógio parou. Você chega lá na Esse recepção. relógio é meu inimigo, mano, não tá colaborando, não. Por exemplo, você chega lá na recepção, você tá doente lá, você precisa ir pro médico. Tem que ficar lá esperando, tipo, chegar a sua vez e Para quem tal. espera é horrível, mas é psicológico. Agora, por exemplo, porque a hora é a mesma, o tempo é o mesmo. Agora, se você está fazendo uma coisa legal, você está com a família, você está fazendo uma coisa legal, uma coisa gostosa, o que acontece? O Street Fighter, por exemplo, o dia passa voando, você fala, nossa, já é da hora. Mas o relógio é o mesmo, né? Então você percebe que muita coisa assim é no psicológico, né? E por isso que o Senhor diz, né, que aquilo que a gente imagina na nossa alma, isso a gente é. Ou seja, então você percebe que a gente precisa trazer as coisas para cá, para a gente poder raciocinar realmente, né, com lógica mesmo. Mas enfim, esse assunto a gente conseguiu puxar várias coisas. E- Por exemplo, não, olha o tanto de coisas que eu olha o tanto de coisas que eu escrevi, olha o pouquinho de coisas que eu escrevi. Parece que é bastante porque tá em caixa alta, mas olha aqui o tantinho que eu escrevi só. Aqui. Não dá pra ver direito. Aqui, ó. já tá Não, aqui. olha o tantinho só. Só isso aqui. E a gente conseguiu puxar tudo isso. A Bíblia toda se interliga. Engraçado é que quase ninguém, a maioria das pessoas, né, que não lê muito assim, acaba não reparando que a Bíblia, se eu ligar isso aqui com isso aqui e tal. É que nem, por exemplo, aquele negócio lá de ligar os pontos, né? Se você ligar, por exemplo, 1 no 20, não vai dar certo. Você tem que interligar tudo certinho. Uma engrenagem, né? É uma engrenagem, isso. Mas enfim, se você gostou, né? Deixa o seu like, compartilha. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. É isso. Valeu. Vem aqui na nossa live 8 horas no Facebook. É isso, valeu, falou. E Deus abençoe. Só quero deixar um abraço aqui antes de você encerrar. Só quero deixar um abraço. Depois a gente edita. Jesus. Não, pode não. É a live. Não é a live. Não sei, mas Não, depois vou eu finalizar o vídeo. depois Não eu a digo. live. Não tem problema. Olha aqui, ó. Quero deixar um abraço pra minha irmã Vera Zanin. E o irmão Luiz falou assim pra mim, ó. Gosto de mandar um abraço pra irmã Vera. Fala de mim também, que eu tô sempre do lado dele. Deus abençoe, a irmã Vera Zanin. Um abraço, um beijo no coração. Te amamos em Cristo. E dá um abraço do meu irmão Luiz também. Não esqueça dele, não. Te amo, querido. Ó, te amamos em Cristo, tá? Deus abençoe minha irmã Maria Antônia. E a irmã Maria Antônia também. A gente liga aqui, no mesmo minuto ela já aciona lá. Né? Se tem 10 comentários, 9 da irmã Maria Antônia. E eu louvo a Deus por isso. E todos os amados que estão conosco, né? A Ana Paula está conosco também, a pastora Vera também está conosco. Enfim, tem o João? Sim. O João está conosco também. Quem mais está conosco lá? Dá pra ver melhor, né? E puxa lá pra ver. É só isso mesmo, né? Sim. E, então Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus. Um abraço, obrigado pelo carinho, tá bom? Obrigado por permitir que a gente você possa estar deixando a gente entrar aí nesse espaço, tá bom? E não invadindo sua liberdade, porque a gente, né, não está diretamente aí na sua casa, mas por essa atenção que você tem dado pra gente, tá bom? Deus abençoe, obrigado ao mesmo. Beijo no coração aí. Até mais. Até mais, e semana que vem tem mais um estudo bíblico aqui com o Paulo Vitor. E o tema a gente vai estar... O próximo tema, deixa eu já comentar aqui. O próximo tema vai ser sobre Esaú e Jacó, que nós definimos na semana passada. Nós fizemos meio que como fazer? Uma votação. Fizemos uma votação, sim. Foi eleito, né? Foi eleito e acabou sendo Samuel primeiro e depois ia ser Esaú e Jacó. Então, se você quiser vir aqui nesse Facebook, às 8 horas amanhã, quer dizer, amanhã não, na semana que vem, quarta-feira, nós estaremos fazendo o estudo sobre Esaú e Jacó.
Lembrando que esses estudos também pode encontrar no canal do Paulo Vitor. Como Sim. que faz para encontrar lá seu canal? Você vai lá no YouTube, na barra de pesquisa e escreve PR. Paulo Vitor. PR? Isso vem de. Tô brincando, vem de pastor. Será? Será? PR Paulo Vitor, você vai encontrar lá o canal dele, tá bom? Entra lá, tem vários vídeos lá, a gente tá editando. Tem esse último vídeo aí que tá ficando muito legal, muito bênção mesmo. Tenho Sim. certeza que vai ser bênção pra tua vida, tá bom? Todos os estudos, desde o primeiro, já estão lá no canal, né? Sim. Inclusive aquele lá sobre os anjos. É mais editadinho, mais curtinho, se você quiser ir lá. Então é isso, galera. Valeu, falou pela quinta vez. Até o próximo vídeo. Até. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.